E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um RH em Pauta. Sou o João Paulo, professor aqui da Universidade Tangerino e hoje vamos falar de um assunto bem legal, o horário de almoço e a interjornada, os intervalos entre uma jornada e outra. Professor, como assim? Existem intervalos? Sim. Antes da gente chegar nesses quesitos de horário de almoço, quando que eu posso terminar uma jornada e outra, vamos entender o que é uma jornada de trabalho. Lá quando a gente é contratado, a gente vai fazer um acordo na qual a empresa vai te informar o seu salário e o período de tempo que você vai passar lá por dia. Nada mais do que isso, é uma jornada de trabalho. Ela não pode exceder 8 horas diárias, né? Além disso são horas extras e também você pode fazer algumas negociações. Por exemplo, existem jornadas de trabalho menores do que 6 horas ou 4 horas. Mas esse não é o foco do nosso vídeo. Querendo saber mais, entra lá na Universidade Tangerino e entra no nosso curso de analista de DP. De acordo com o artigo 71 da CLT, ele nos informa que toda jornada de trabalho é necessário um intervalo. Então, quando a gente está olhando isso, de no mínimo 1 hora, nós estamos normalmente falando dos almoços que a gente faz, né? A gente sai meio-dia e volta 1 hora. Nesse artigo é limitado até 2 horas de descanso, mas lembre-se sempre de verificar o seu acordo coletivo e a sua convenção coletiva. Ah, professor, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa que tem uma carga horária de 8 horas diárias de trabalho, ele vai ter o mesmo tempo de descanso de uma pessoa que tem 4 horas ou 6 horas somente de jornada? Não. É aí que a gente vai entrar nos detalhes desse artigo. Quando a gente está falando de horário de almoço, vamos começar por algumas jornadas que têm menos de 6 horas. Normalmente um estagiário, por exemplo, que faz 4 horas. Este não tem direito a intervalo, porque não chega a 6 horas. Agora, aquelas jornadas que tem 6 horas, a gente pode conceder até 30 minutos. É o direito, 30 minutos. Mas você pode, por exemplo, padronizar para todos. Não é algo que vai fazer muita diferença, mas de acordo com a lei é somente esse tempo. Ah, professor, mas eu tenho uma dúvida. Pessoas com jornadas diferentes têm o mesmo horário de almoço ou a mesma quantidade de descanso? Por exemplo, uma pessoa que tem uma jornada de 4 horas, ela também vai ter direito a 1 hora de almoço, igual uma pessoa que tem 8 horas? Não, funciona da seguinte maneira. Para aquelas pessoas contratadas para jornadas de 4 horas, ela não tem direito a intervalo, ela não precisa descansar durante o seu trabalho. Mas a gente tem que entender que de 4 horas até 6 horas, a empresa pode conceder 15 minutos de descanso. Seja para você comer um lanche, né, para você falar no telefone, não importa. Professor, mas eu sou obrigado a manter isso de 15 minutos? Não, isso é o mínimo que a gente tem que oferecer. Se a pessoa tiver uma jornada de trabalho além de 6 horas, como normalmente as pessoas têm de 8 horas, quer dizer que ele vai ter 1 hora de almoço. Não, de acordo com a reforma trabalhista, o mínimo são 30 minutos. Mas o mais comum em várias empresas é a gente dar esse horário, né? 1 hora de almoço, que você tem tempo de ir ao banco, descansar, fazer algo. Pessoal, não é porque está falando que vão ser 30 minutos que precisa ser. Olha na sua convenção coletiva e olha também no seu acordo coletivo. Ah, professor, 30 minutos é muito pouco, eu vou perder esses 30 minutos? Não, ele é feito de uma outra maneira para você cumprir a jornada. Mas o horário de almoço pode sim ser dessa forma. Lembrando que isso é uma regra após a reforma trabalhista de 2017. Professor, todas as funções respeitam esses horários? Olha pessoal, é a CLT, então a gente tem que respeitar. Mas por isso que eu sempre falo para a gente olhar sempre as nossas convenções coletivas ou os acordos coletivos. Um dado curioso, médicos a cada 90 minutos trabalhando têm direito a 10 minutos para descanso. Então isso não está de uma forma muito divulgada, mas a gente tem que sempre olhar, combinado? Professor, mas existem outros intervalos sem ser horário de almoço? Sim, existe o intervalo intrajornadas. O que ele quer dizer? É o tempo mínimo entre uma jornada de trabalho e outra. Professor, o que isso quer dizer na prática? O tempo que você tem que respeitar de uma segunda para a terça para você voltar a trabalhar, que é de 11 horas. Então, se você saiu do seu serviço meia-noite, você só pode voltar no outro dia 11 horas depois. Isso é o intervalo entre a jornada. Ele existe para não ficar muito maçante, inclusive com horas extras e etc. Lembrando, respeite a sua jornada de trabalho, porque é a partir dela que é feita a folha de pagamento.
Agora, gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de curtir ele, se inscrever no nosso canal, marcar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e principalmente, coloca aqui nos comentários o que você está achando. Te espero semana que vem.